começar a chamar os que irão compor a nossa mesa da nossa audiência pública. Quero então pedir uma salva de palmas para a juíza federal do TRF4, doutora Rafaela Santos Martins da Rosa. Promotora do MP, doutora Simone Anes. A deputada estadual e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Gravataí, Stella Farias. O vereador de Cachoeirinha pelo PT, David Almanza. E o geólogo Sérgio Cardoso. Então quero aqui passar para o nosso mediador, o Leonardo da Costa, para dar início então à nossa audiência pública. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Essa é uma audiência pública proposta pela Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí, da qual represento. E... Você vai agora? Melhor? Tá. E qual que é uma das questões dessa audiência? A gente começar uma discussão que ainda não existe na nossa comunidade, mais especificamente em Cachoeirinha. Mas, claro, levando em consideração toda a bacia hidrográfica do Rio Gravataí, que sofre sistematicamente há anos com os alagamentos. Então, qual vai ser a proposta de hoje? A gente vai tratar de como as mudanças do clima irão afetar a nossa comunidade, alagamentos em Cachoeirinha, estratégias para mitigar os efeitos das mudanças do clima em Cachoeirinha e na bacia do Gravataí, envolvendo Gravataí, Alvorada, Glorinha, Santo Antônio e Canoas. O rio Gravataí, mais especificamente, que ele vive essa dinâmica aqui. Em dezembro, janeiro, vimos o rio seco, onde carros de som passavam em Gravataí anunciando a falta d'água. Vimos um rio repleto de lixo e agora vivemos um rio que alaga casas. Então, ele é um rio dinâmico, E o dique do Rio Gravataí e a importância da manutenção. Cachoeirinha hoje não é tão afetada pelos alagamentos por conta de um dique que enfrenta um problema, a falta de manutenção. Então, existe essa dinâmica. E a importância das áreas ambientais do município de Cachoeirinha para mitigar as mudanças do clima e os alagamentos. O que é isso? A gente sabe que floresta em pé retém água e água retida não alaga a casa das pessoas. Basicamente, a ideia é a gente começar uma discussão e um diálogo. Então, nada vai ser engessado. Os convidados aqui da mesa, eles vão conversar e cada um vai puxar o seu assado, de que melhor entende, e assim a gente vai se enriquecendo. Depois do diálogo com os nossos convidados, vai ter uma abertura e quem se sentir à vontade ou instigado para falar o que quiser, tem essa possibilidade. Uma das questões que eu acho que fica bem interessante e didático é a gente começar do macro, ir para o local, voltar para o macro, ir para o local e terminar no macro. Então, a gente começa com a deputada estadual, Stella Farias, presidente da Frente Parlamentar do Rio Gravataí. Olá. Só vou registrar as presenças aqui na nossa audiência pública, tá? O Paulo Correia, prefeito de Glorinha, está presente aqui com a gente. Uma salva de palmas. O Dirceu Silveira, do Observatório do Gravataí Social, Gravataí Glorinha, também está aqui presente com a gente. O João Soares, que é vereador de Glorinha, também está presente aqui com a gente. O Delmi Maciel, que também é vereador em Glorinha, está presente aqui na nossa audiência pública. O Leonel Matias, assessor da deputada Stella Farias, também está presente aqui com a gente. A Cláudia Azevedo, que é presidente do Partido Verde, está presente aqui também na audiência pública. É membro do Conselho do Plano Diretor.
vereador Mano do Parques também está presente aqui com a gente nessa audiência. E a Elisandra Bones, que é diretora da Tecobio, também está aqui presente também na nossa audiência pública. Passar então a palavra agora para a deputada Estela Farias. É isso, Léo? Queria cumprimentar a todos e a todas, agradecer enormemente o convite feito pela APNVG, trazer a minha saudação ao nosso querido companheiro, nosso vereador e já pode ser apresentado como pré-candidato a prefeito pelo meu partido aqui no município de Cachoeirinha, o vereador David Almanza, cumprimentar a nossa juíza, cumprimentar as demais convidadas, que eu perdi o debate hoje, o Sérgio estava me dizendo que ouviu a sua fala hoje, estava muito encantado, e eu lamentavelmente não pude estar no debate que houve hoje também, sobre as consequências dos efeitos climáticos no nosso tempo, nessa quadradura da história, né? Cumprimentar o Sérgio Cardoso, ele que é o nosso presidente do Comitê Gravataí de longa data. E dizer rapidamente, gente, que fazer um preâmbulo, assim, eu acompanho essa luta junto à APNVG do tempo que muitos desses jovens que estão aqui eram crianças. Eu sou do tempo do Paulo Miller, quando ele, como um dos fundadores da APN, né, e também um dos precursores do Comitê Gravataí, ali a gente começa a lutar, porque lá já víamos e vivíamos isso há 30 anos atrás, já vivíamos os primeiros, eu diria assim, sinais de deterioração do nosso manancial hídrico, desta bacia hidrográfica do Rio Gravataí, tão importante para a vida na nossa região. Na região do Vale do Gravataí, na região do Comitê do Gravataí, que inclui aí 9 municípios da nossa região. E lembro-me da luta que fizemos e nos empenhamos naquela época para garantir o chamado varreamento. Nós entendíamos que a solução para a gente diminuir os alagamentos no período de cheias, né, e não viver a estiagem, as consequências da estiagem, a falta de água, que foi se propagando a cada ano mais fortemente, eram necessários varreamentos. E lembro-me bem, ainda na época do Proguaíba, o debate ferrenho que tínhamos junto à Corsã, cobrando do governo do Estado e da Corsã que eles fizessem os investimentos. Achávamos que a solução era fazer uma barragem. E o tempo foi nos demonstrando que a barragem não era a solução. E hoje já chegamos a conclusões outras, quer dizer, a própria Metroplan, os estudos todos indicam que se precisa sim fazer uma nova modelagem e que barramentos pequenos podem ser a solução. Uma coisa é certa, aquele canal do DNAOS, que foi feito ainda na década de 70, e que transformou, na verdade, que retirou uma parcela importante da vida natural, do leito natural do nosso Rio Gravataí, para irrigação, especialmente de plantações de arroz aqui na região. Aquele canal do antigo DNOS, década de 70, Sérgio? 60, 70, ali a gente começou a degradar o nosso rio, a condição dele. E hoje o nosso Rio Gravataí, como todos sabem, é o 5º mais poluído do Brasil. Ele não só virou praticamente um canal de esgoto, como ele hoje provoca esse dano ambiental gravíssimo do ponto de vista dos alagamentos, cada vez mais intensificados. Vejam que nós, somente esse ano, já tivemos 3 alagamentos. Eu venho de Alvorada. Alvorada é um dos únicos municípios da região do Vale do Gravataí que ainda não tem nenhum sistema de proteção, né? Vocês já têm ainda que sem manutenção, mas vocês têm. Nós não temos nenhum sistema de proteção e a cada alagamento nós temos entre 3, 4, 5 mil famílias que ficam à mercê e dentro das águas, junto às águas, porque ou perdem o pouco que tem pelas chuvas ou perdem o pouco que tem pelos gatunos que se aproveitam desta condição e de barco entram ou saindo de vários cantos aqui da nossa região, à noite vão de barco e, né, ainda roubam um pouco essa dessas famílias. Então, uma situação muito, muito grave, muito séria. Nós, por exemplo, criamos essa frente parlamentar por 2 razões. Uma primeira, porque sabemos que hoje tem programas, e depois Sérgio poderá falar melhor, porque é ele que é, eu diria assim, o meu grande farol, no sentido de buscar nele os conhecimentos e a quantas andamos no âmbito de políticas estaduais e federais e também municipais. O Sérgio é sempre defensor de que a gente precisa concretizar as políticas
políticas a partir dos municípios, que os municípios não têm mais o direito de só assistir o que está acontecendo, mas precisam se envolver com a política pública de recuperação dessa bacia hidrográfica tão importante para as vidas de tanta gente. Mas a verdade é de que nós temos hoje um programa instituído no âmbito do Ministério agora do Meio Ambiente, não é? Assim, desenvolvimento regional, assim como no Ministério, aliás, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que exatamente trata com a perspectiva de há que se colocar recursos para fazermos aí a recuperação desse manancial do leito dele. E essa é a nossa expectativa. A expectativa é que a partir da frente parlamentar a gente possa estar em momentos como esse aqui em Cachoeirinha, que está inaugurando inclusive esse debate, que a gente possa passar por todos os municípios da nossa bacia hidrográfica, mobilizando a sociedade civil, mobilizando o Ministério Público, o Poder Judiciário, as prefeituras, as câmaras de vereadores, no sentido de que nós possamos criar um movimento capaz de arrancar os recursos necessários financeiros para enfrentarmos essa demanda crescente a partir das consequências cada vez mais fortes dos efeitos climáticos que já são uma realidade. Se pensávamos, e aí vou encerrando a minha primeira participação, pensávamos literalmente, tínhamos informação, inclusive científica, que dava conta de que nós sofreríamos as consequências dos efeitos climáticos dentro de 10, 20 anos, elas se precipitaram e chegaram bem antes do que se imaginava. E o que nós vivemos hoje, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde em menos de 4 meses tivemos 3, 4 efeitos climáticos provocados por ciclones, né? E que passaram a ser, aspas, o novo normal de uma realidade ambiental completamente degradada, portanto já é uma realidade, nós precisamos dar conta disso. Por fim, não é possível também um manancial que hoje está nesse grau de degradação, mas que é vital para a vida humana nessa região. Nós tivemos os últimos 3 verões na nossa região do Vale do Gravataí a falta de água para abastecimento humano. Nós tivemos em Gravataí caminhões-pipa sendo contratados pela prefeitura para abastecer bairros da cidade de Gravataí. Nós tivemos em Alvorada bairros inteiros que ficaram à mercê da falta de água porque não tinham que sugar do rio para tratar. Não tinham. E nós precisamos, portanto, mais do que nunca, de uma enorme mobilização, de um comprometimento grande da nossa sociedade e de todos os poderes nossos, né? Eu digo especialmente os poderes instituídos do ponto de vista judiciário e do MP, para que cobrem, inclusive, do poder público, aquele que tem tarefa, dos executivos, nas esferas municipais, estadual e federal, a sua responsabilidade para com essa realidade que é nova e que veio para ficar. Essa é a minha primeira contribuição e eu agradeço pela oportunidade. Só registrar mais algumas presenças aqui, tá? O Laudemir Pimentel, que é assessor da deputada Laura Cito, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, está aqui com a gente na audiência pública. A presidente do PCdoB, Vera Sarmento, também está aqui com a gente na audiência pública. Por enquanto, seriam essas. Perfeito, muito obrigado. Então, seguindo aquela dinâmica que a gente tinha proposto, saímos do macro, né, de uma visão estadual e de política pública estadual para uma local. Então, lembrando os convidados, a gente tem 10 minutinhos de fala, a gente vai controlando o tempo. Nossa amiga Lairiane ali é o tempo. Daí ela David Almanza, vereador de Cachoeira. Bom, boa noite então a todos e todas. Saudar aqui de forma especial essa importante mesa, a doutora juíza federal Rafaela da Rosa, que nós estamos conhecendo hoje, a doutora Simone, que já é uma figura tradicional, vamos dizer assim, das lutas e das mobilizações aqui da população. Também, querido deputado Stella Farias, ex-prefeito de Alvorada, que também tem se colocado nesse debate, o Sérgio Cardoso também, que é um patrimônio, e o Leonardo, que traz junto essa representação que eu estava olhando aqui nesse plenário, onde a gente tem até relevante, onde a gente tem praticamente metade de jovens e uma outra metade de uma turma jovem há mais tempo. Saudar de forma especial meu colega vereador Mano, também o prefeito, e essa representação, delegação, né, de Glorinha, muito importante estarem aqui. Bom, pessoal, eu vou me ater àquilo que eu tenho trabalhado neste mandato e que também antes do próprio mandato a gente já atuava, especialmente
especialmente em conjunto com os movimentos ambientalistas aqui da cidade. Na minha avaliação, a gente vem de um longo período aqui no Cachoeirinha, onde as pessoas não são convidadas a fazer parte do debate do desenvolvimento da cidade. E quando o poder público exclui os diversos atores que são capazes de formular, estudar, debater sobre determinado tema e privilegia a visão de um grupo político que está no poder administrativamente, a gente acaba cometendo muitos erros. A deputada Estela trouxe aqui que ao longo de 3 décadas se faz esse debate, bom, foi se avançando naquilo que se pensou como soluções, não é mais uma barragem, são microbarragens. Como que nós vamos ter um plano para essa urgência climática se a maior parte da cidade, se os ambientalistas, se os movimentos não são ouvidos, se os espaços de participação não existem? Eu estava aqui naquela audiência pública, que eu inclusive deveria me recusar a chamar de audiência pública, onde o microfone era negado à população, onde as pessoas não podiam opinar sobre a manutenção do Mato do Júlio, onde se tentou impor um zoneamento de uma área que tem um impacto gigante do ponto de vista ambiental na cidade. Aí foi necessária a intervenção do Ministério Público para barrar uma tentativa de concretar o Mato do Júlio, que esse era o desejo da administração. Esse debate ficou congelado ao longo de toda a pandemia. Para a gente era positivo ficar congelado, porque na correlação de força, aqueles que queriam destruir o Mato do Júlio tinham muito mais força, muito mais representação. E quando ele retorna também por uma pressão dos movimentos sociais, com auxílio do Ministério Público, porque, desculpe, doutora Simone, mas infelizmente aqui parece que só funciona quando o Ministério Público se posiciona. E infelizmente, porque a gente deveria ter outros mecanismos que não recorrer ao Ministério Público para ter esse tipo de diálogo. Aí nós temos a formação de um conselho do plano diretor, onde as vagas destinadas à comunidade foram ocupadas por pessoas com CC no governo, inclusive secretário municipal, sendo que o governo já tem sua cota de representação dentro do conselho, os conselhos são paritários. As entidades foram escolhidas a portas fechadas. A PMDG foi excluída do conselho do plano diretor, o movimento Mato do Júlio. E aí nós tivemos ali uma forte recomendação do Ministério Público para que se garantisse que o óbvio, que as vagas da comunidade fossem destinadas a pessoas da comunidade sem vínculo empregatício com a prefeitura. E sabe o que aconteceu? Nunca mais teve reunião do Conselho do Plano Diretor. Até hoje, doutor. Não tem mais. Aqui a Cláudia, que é representante, tá? É gritaria, opinião alheia não importa. Então, nós não iremos construir soluções para estes problemas se não houver um amplo debate com a sociedade. E quando eu falo amplo debate, é um amplo com todo mundo. É com os empreiteiros, é com a especulação imobiliária, é com os ambientalistas, é com o cidadão comum que quer aprender no meio deste debate, também quer trazer o seu saber local. Nós não aceitamos que nos venham com o discurso de que o Mato do Júlio é privado. Do ponto de vista burocrático é privado, mas então se esse é o debate, eu vou remontar então ao Império. Ganharam o Mato do Júlio, está nos arquivos, ninguém comprou. Foi dado. Foi dado que não era de quem deu. Então nós não podemos aceitar que no ano de 2023 não se faça esse diálogo com o conjunto da sociedade. Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. Eu não tenho todas as respostas do que nós devemos fazer, embora eu ache, por exemplo, que a nossa cidade, que nós, a nossa geração, eu tenho 32 anos, nós crescemos e vivemos de costas para o Rio Gravataí. Como é que nós vamos valorizar um bem que a gente não acessa, que a gente não vive, que não é fomentado para nós? No ensino médio, a professora Carmen Lúcia, que me dava aula, ela fez um passeio lá em Santo Antônio da Patrulha, a gente foi conhecer as fontes do Rio Gravataí, a fonte imperial, banhado Chicolomã. Desde aquele dia eu nunca mais escovei dente com torneira aberta. É esse processo educativo de conhecer, de viver, que fará com que a gente ache que isso é preocupante. Nós tivemos uma ilha de lixo no Rio Gravataí. Se debateu como retirar a ilha de lixo. Aí surgiram R$1.700.000 de um fundo que se tinha com a Corsã para uma reta escavadeira remover o lixo. Aí veio a lei de diretrizes orçamentárias, nós apresentamos uma emenda, vereador Urbano, para que R$2 milhões fossem destinados para a construção de galpões de reciclagem, porque se nós pegar aqui agora, atrás do Arroio Bacilos, aqui na Rua Caí, tem várias pessoas que vivem da reciclagem,
fazendo a seleção desse material na beira do arroio e todo o resíduo vai caindo ali. O que aconteceu? Foi vetado. Então 1,7 milhão para tirar o lixo quando ele chega, da forma como ele está, que vira a mídia, que vem a imprensa, como a gente viu, aparece. Agora investir 2 milhões de reais na capacitação dos profissionais da reciclagem, na construção de galpões, na educação sustentável, nas escolas, nos espaços com os idosos, isso não tem dinheiro. Isso, vamos deixar sujar de novo, a gente arruma e limpa. Então, ou nós revertemos a prioridade do poder público, incluímos nesse poder público um alicerce que nunca deveria ter sido retirado, que é a participação popular. E iniciamos um profundo debate sobre que tipo de cidade nós queremos viver. Nós vamos continuar construindo os bairros iguais ao meu, onde não existem árvores, embora o nome seja Moradas do Bosque, ou no Jardim do Bosque, que também não tem bosque, ou no Chácara da Rosas, onde tem muito lixo, mas não tem rosas. Não é só sobre o rio, é sobre um modelo de vida. É sobre viver com qualidade, ter uma sombra, ter um lugar para a gurizada jogar bola. São as praças abandonadas, os arroios abandonados. Nós temos empresas, o vereador Luiz faz muito esse trabalho, o vereador Mano, que jogam dejetos no arroio Passinhos, o poder público sabe disso e nada foi feito. Porque tem ali um cidadão que é muito bem articulado politicamente, então nada acontece. Imagina debater recuperar os nossos arroios, que nós temos um arroio, Estela, que se chama Águas Mortas, porque se convenceu que está morto, é valão, então não é arroio. Não se faz esse debate. Então nós precisamos reverter isso. Eu acho que a nossa geração, essa juventude que está aqui, aliado com quem ao longo de décadas fez esse trabalho, deve se mobilizar, deve pressionar o judiciário, deve pressionar o MP, para que eles pressionem os governos que querem nos excluir no debate de uma cidade que é de todos nós. A cidade não tem dono, muito menos deve ser dono dela a elite política tradicional, que há mais de 20 anos não apresenta soluções para resolver esses problemas históricos. Fazer vídeo em alagamento, distribuir telha não resolve o problema da urgência climática. O que resolve é debate, investimento, discussão, ampliação desse debate, mais investimento. Nós estamos perdendo a Casa dos Batistas por negligência, nossa história. Nós estamos perdendo o debate sobre a preservação ou desenvolvimento sustentável porque se nega a aceitar que há outros atores hoje que discutem esse tema e que têm propriedade sobre o assunto e eles devem ser ouvidos. Então acho que esse é o desafio para a Cachoeirinha, não só, mas para toda a nossa região. Que nós exijamos, que nós sejamos ouvidos e que a cidade, o seu desenvolvimento seja construído com o conjunto da população e não pelo grupo de privilegiados. Muito obrigado. Quero aqui também registrar a presença do coletivo Eco pelo Clima, que também está aí prestigiando a nossa audiência pública. O pessoal do Eco, eu sou muito fã e a gente está copiando a ideia deles de audiência pública. Então eles foram os precursores. Seguindo nessa discussão e nessa proposta de irmos agora por uma perspectiva regional, vamos passar a palavra para o Sérgio Cardoso, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. Bom, saudar a todos e vamos pular o protocolo, todo mundo saudado, né? Eu vou iniciar, na verdade, com essa garrafa na mão, porque a diferença dessa garrafa, se fosse lá em 1934, do Código das Águas, dizia que a água era um bem privado. Então, se a água passasse por dentro do meu terreno, eu poderia ficar toda com ela. Na verdade, eu digo que é a época do Getúlio, né? A água é um bem privado. De 97, na verdade, a água é um bem público. Se em 88 o Comitê dos Sinos e 89 o Comitê Gravataí, os dois primeiros comitês de bacia hidrográfica do Brasil, hoje nós temos 250, se constituiu numa falta de espaço do debate da política pública. E esse debate, na verdade, comentava agora recentemente com a deputada Estela, ele é do modelo francês. Foi o modelo francês, na verdade, foi na França que se inspirou buscar esse ambiente entre governo, sociedade, usuários, para que a gente consiga administrar o processo
para a gente consiga administrar a distribuição de água. Eu acho que nós estamos passando, e o ano passado, nós estávamos aqui na Bacia do Gravataí combatendo, prefeito, se o senhor vai se lembrar, tinha uma fazenda roubando água. O cara roubou água, não deu nada, não deu nada, tive que botar a polícia. O cara trancou as bombas. E se a gente pensasse isso em 34, seria normal, né? Mas em 2021, 2022, uma fazenda roubou água. A fazenda tem mais de 500 mil de multa e todo ano não dá nada. A gente está dizendo que todo mundo, na verdade, se esforça, mas a gente tem que admitir que a gente está fracassando. Será que é isso mesmo? Será que as instituições estão fracassando? Nós fizemos no começo do mês a reunião de número 400 do Comitê Gravataí, onde eu pautei a cobrança pelo uso da água. E o mês que vem nós vamos aprovar lá em Santo Antônio a metodologia da cobrança. Nem a metodologia da cobrança o pessoal quer discutir. Eu nem cheguei ainda no valor, mas o valor da água existe. Quer saber qual é a marca da garrafinha? Tem várias marcas da água subterrânea que já tem dono. E agora, na política de saneamento, a água da torneira também já tem dono. É isso, a água tem valor. E quando a gente não acha que ela não tem valor, vai ali pagar uma garrafa dessa, se não é 3, 4 reais. Então, esse debate, na verdade, do comitê, que é a estrutura de Estado, e aí é uma confusão, às vezes o pessoal faz confusão de propósito, né? Qual é o papel do comitê? Por que o comitê se reúne todo mês? E em dezembro nós vamos passar o dia todo em Santo Antônio, prefeito. E um dos grandes debates é isso, é a metodologia. Nós temos que dividir o bolo. Todo mundo precisa da água, não dá. E aí, os últimos dados que nós temos, 11 consumidores da bacia, 11 que têm outorga de uso da água, usam 85% da água do Gravataí. 11 pessoas. Nós temos nome, CPF, tudo identificado no cadastro do CIOT, que é os que estão com outorga. Nada mais justo que esses 11 paguem, na verdade, pelo uso da água, que incorpora o seu patrimônio, que incorpora, na verdade, a sua produção, né? E faz dinheiro dela. Então, o papel do comitê, na verdade, ele tem esse papel estratégico dentro do processo, né? E aí, aqui eu fico muito à vontade quando o Cachoeirinha faz esse debate, Leonardo, através da PNVG, que não é segredo para ninguém, eu também sou atuante dentro da entidade, né? De dizer que nós temos que juntar povo, não pode ter medo de povo. E ontem, na Assembleia Legislativa, eu fazia uma discussão, um debate que teve sobre irrigação. Para vocês verem como é coisa tão grave, e que em 2013, o Rio Grande do Sul contratou o Plano Estadual de Irrigação. 600 mil do governo federal, 120 mil do governo estadual. Contratou uma empresa e essa empresa fez o Plano Estadual de Irrigação por bacia hidrográfica. Terminou o governo Tarso, na verdade, no início do governo Sartori, e eu duvido o dó quem consegue localizar esse estudo onde é que ele foi. Ele sumiu nos computadores, ele sumiu de qualquer lugar público que pudesse se ter acesso, e hoje nós estamos aí debatendo o sistema de irrigação do Rio Grande do Sul, e os 700 mil que se investiu, a gente não conseguiu recuperar. Então, eu quero dizer que a água, na verdade, ela não pode ter dono, a água, na verdade, ela tem que ser socializada, e a única maneira, vereadora Mansa, nós não combinamos, né? A gente vai ter que fazer e superar é com o processo da democracia, com o processo, na verdade, dos espaços públicos, onde todos possam fazer discussão e dizer o seguinte: estamos no mesmo barco, ou no verão com sede, ou que nem agora, lamentavelmente, a crise climática, na verdade, ela tem nome CPF. É o pessoal mais pobre, é o pessoal desprovido de acesso à habitação, de acesso à educação, e que estão naqueles bairros, na verdade, que por livre e espontânea vontade as pessoas não teriam ido morar. E, lamentavelmente, enquanto nós estávamos ontem lá em Porto Alegre, hoje no Ministério Público e aqui, tem muita gente que ainda está embaixo d'água, né, perdendo tudo de novo, porque alguém que tinha o poder da caneta para fazer o que deveria fazer não fez.
Então, nós não podemos nos dar por perdido, né? E por acreditar nas instituições públicas, na verdade, que nós vimos aqui hoje, depois de passar o dia todo numa atividade lá no Ministério Público. E isso, para nós, é fundamental. O espaço da democracia é construído no coletivo. Muito obrigado pela oportunidade. Antes, então, do Léo passar para a próxima palestrante, eu quero aqui registrar a presença do coletivo SOS Rio Gravataí, do coletivo Mato do Júlio, uma salva de palmas, e o Lincoln Fonseca, que é o representante da deputada federal Dayana Santos. E antes do Léo passar, então, eu quero abrir as inscrições do plenário. Nós vamos ter 3 minutos aí para as falas. Enquanto a próxima palestrante fala, quem quiser falar, levanta a mão que eu pego e anoto o nome. 3 minutos. O teto da reunião é 8h30. Então a gente vai dar continuidade nas falas e a partir disso, quando encerrar a última fala, a gente faz essa soma de quantas pessoas vão ter e quanto tempo, né? Então, bem tranquilo. E só para acrescentar aqui isso até para o vereador Mano ficar sabendo, o vereador David também. Eu estive nessa reunião de número 400 e a gente fez uma simulação. Vamos simular o voto da metodologia da cobrança do uso da água. Aqueles que eram contra, os agricultores, enfim, empresas, se abstiveram. Mas só um município votou contra. O município de Cachoeirinha. Pois é. Vida que segue, né? Mas, agora eu passo a palavra para a promotora de justiça, Simone Anes, para trazer essa perspectiva mais local do processo. Tá certo. Vou levantar aqui também, então. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os integrantes da mesa, todas as pessoas que estão aqui nesta casa e dizer que é um grande prazer para mim estar aqui presente hoje, poder colaborar com esse diálogo tão importante nos dias de hoje, né? Como foi colocado aqui, ontem e hoje aconteceu no Ministério Público, lá nas Torres, em Porto Alegre, um debate, um seminário extremamente importante, justamente para tratar, para dialogar, né, a respeito das mudanças climáticas, né, que estão acontecendo de forma cada vez mais rápida e mais intensa, afetando a todos nós. Como foi dito, né, isso já faz parte do novo normal, é o nosso dia a dia, todos os dias. Nós, quando vamos ter acesso aos meios de comunicação, às notícias, nos deparamos com as notícias de ciclones, de alagamentos, de estiagens, de seca, né? Agora, na região norte do país, estamos enfrentando uma seca histórica também. Então, isso faz parte do nosso dia a dia hoje, infelizmente. E eu, como promotora de justiça, atuei aqui em Cachoeirinha por 5 anos, na frente das questões envolvendo o meio ambiente e o urbanismo, e me deparei aqui com inúmeras situações que envolvem diretamente essas questões trazidas em razão das mudanças climáticas, né? Como foi dito aqui, no verão nós enfrentamos a situação da ilha de lixo do Rio Gravataí, e com tantos acontecimentos tristes que já aconteceram nesse ano, e digo aqui em nível local, nacional, internacional, uma das fotografias que mais me abalou neste ano foi a fotografia que eu recebi. Eu estava em férias e recebi a fotografia do Rio Gravataí, da ilha de lixo. E aquilo para mim foi muito impactante, né? E algo muito triste para a gente deparar, algo tão presente, tão local, tão próximo, resultado de uma degradação ambiental extrema, assim, e de uma situação de seca. Foi a gente verificar toda uma sujeira que estava embaixo de um tapete, né, que de repente veio à tona em razão dessa estiagem. Mas, enfim, aproveito também para falar que, em razão dessas recentes inundações, cheias, alagamentos que
que nós estamos vivendo, principalmente na região sul, né? Hoje também foi fala do Procurador-Geral do Ministério Público e que de forma coincidindo, né, com este evento que já estava programado há um bom tempo, mas que 28 mil famílias no Rio Grande do Sul se encontram desabrigadas em razão das cheias. Mas, enfim, fazendo essa breve introdução, né, acredito que a minha fala aqui deve ser mais voltada para a situação local do município de Cachoeirinha. E o município de Cachoeirinha, ele está passando, né, e vai passar agora pelo processo de revisão do plano diretor. Processo esse que o Ministério Público também precisou cobrar do município, né, que já havia há muito tempo passado os 10 anos necessários à revisão do plano diretor, justamente porque o município ele é dinâmico, né, ele precisa ir se adequando aos fatos, às modificações urbanísticas e ambientais que vão surgindo. Então, haveria a necessidade de fazer essa revisão do plano diretor e foi dado início, então, à revisão. E esse é o momento, e apesar de ter sido colocado aqui pelo vereador, né, infelizmente, a PNVG realmente ela não ficou integrando o Conselho Municipal do Plano Diretor, até porque a atuação do Ministério Público ela tinha um limite ali, determinadas atuações do Poder Público elas ficam dentro da conveniência e da discricionariedade, como nós recomendamos, mas nós também entendemos que a nossa atuação, que nós não somos os gestores, né? Então a nossa atuação vai até um limite, mas nós conseguimos trazer que aquela parcela que deveria ser integrada pelo segmento da comunidade fosse integrada efetivamente e exclusivamente pelo segmento da comunidade. Digo isso porque a participação da comunidade nesse processo de revisão do plano diretor é extremamente importante e a comunidade não pode se dar por vencida em não participar, em não ser chamada, né? E eu conversei com os representantes da PNVG no meu gabinete um tempo atrás e falei, mesmo que vocês não tenham voz de voto no conselho, se façam presente nas reuniões do conselho. Vocês precisam se posicionar, vocês precisam levar a posição da comunidade, né? Vocês como uma entidade de proteção ambiental, vocês precisam ser ouvidos, porque vocês representam um segmento de extrema importância para a comunidade do município de Cachoeirinha. E nesse processo, né, vão ser discutidas questões importantíssimas para o município, que repercutem na questão ambiental, que repercutem em nível local na possibilidade de se mitigar esses efeitos dessas mudanças climáticas, né, que nós temos aqui no município, essa área extremamente grande, que é a área do Mato do Julho, que fica no coração do município de Cachoeirinha, que é uma área extremamente, que é uma área ambientalmente protegida atualmente pelo plano diretor do município, né? E acredito que deva permanecer, e para isso se faz muito importante a participação da comunidade em colocar esta visão, né, como uma área que mitiga os efeitos de cheias, de alagamento, justamente por ser uma área que ajuda a represar essas águas, né, decorrentes dessas chuvas intensas que nós estamos vivendo, dentre outros benefícios ambientais aí, decorrentes da preservação desse ecossistema. Então, vendo como uma forma de mitigar os efeitos dos alagamentos, né, a pauta aqui da audiência hoje, eu entendo de extrema importância se trazer a comunidade se fazer presente nesse processo de revisão do plano diretor, onde pontos, aspectos importantíssimos ali presentes, que levam em conta o zoneamento de uma área tão importante, e isso vai ser objeto de debate, né? Sendo a comunidade aqui contra ou a favor, isso certamente vai ser debatido,
E é muito importante a comunidade de Cachoeirinha estar presente e ser ouvida em relação a isso, né? Porque nós sabemos que é uma área privada, mas nós sabemos também que a propriedade ela tem uma função social. Isso está previsto na Constituição, né? Então, a propriedade privada ela também tem uma função social, e essa função social, numa propriedade tão importante para o município, né? Traz tantas consequências para o município, isso certamente deve ser levado em conta. Então, eu deixo aqui registrado, né, a importância da comunidade se fazer presente nesse processo em que questões que vão debater a existência de áreas que estão previstas no plano diretor como áreas ambientalmente protegidas vão ser discutidas, né, em razão de todo o reflexo que isso tem posteriormente decorrente dos efeitos climáticos, né, das mudanças climáticas que nós estamos passando. Enfim, digo que não estou mais em Cachoeirinha, né? Há um mês eu me removi para a comarca de Gravataí, mas é sempre um grande prazer poder colaborar e de alguma forma participar do diálogo que só faz com que essas decisões tão importantes, né, sejam debatidas de uma forma profunda, como merece, para que se chegue na melhor decisão e que para isso ocorra, né, a necessidade desse processo, que ele seja um processo democrático, com a participação popular. E o Ministério Público, não estou mais aqui, mas os colegas seguem aqui, o Ministério Público segue como um fiscal ferrenho nessa necessidade de se garantir a participação popular nesse processo de revisão do plano diretor. Muito obrigada. Só relembrar que as inscrições elas estão abertas, tá? Quem quiser se inscrever é só levantar que eu anoto o nome. Muito obrigado, promotora. E eu acho que aí a gente pega um ponto central também, muito importante da discussão de hoje, que é essa área de Cachoeirinha. Bom, a lei protege ela, mas a lei está no processo de ser alterada. E faz parte, e é importante que a comunidade, vocês que estão aqui hoje, movimentos ambientais, sociais, se sintam responsáveis por atuar das diferentes formas possíveis. Só uma colocaçãozinha assim da minha parte. Eu sou professor e eu sempre digo para os meus alunos que é muito importante a gente sempre elogiar e agradecer em público. Então, professor Simone, em nome da ABNPG, mais especificamente meu nome, quero agradecer pelo teu trabalho e por essa experiência que a ABNPG teve articulando e se relacionando com o Ministério Público. Por quê? Porque isso não é simples. A gente sempre ouviu, a vida toda eu ouvi meu pai falar, vamos mandar na justiça, bota na justiça. Meu pai não sabe nem onde é que é o Ministério Público, mas ele falou, bota na justiça, a justiça resolve. E eu tive uma ótima experiência indo até o Ministério Público, sendo atendido, sempre com muito respeito e muita atenção. Então, assim, dentro das responsabilidades que a gente tem, quanto cidadão, ou encargos que a gente possui, eu agradeço a senhora, porque a senhora sempre teve um trabalho excelente. Muito obrigado. E agora, para finalizar essa fala da mesa, a gente vai voltar para essa perspectiva regional, global, mundial. Eu passo a palavra para a juíza federal Rafaela Santos Martins da Rosa. Boa noite. Muito boa noite a todas e todos. É uma honra, uma alegria estar por aqui. Eu agradeço o convite. Na verdade, foram várias as instituições que me convidaram, então, para que ninguém se sinta não prestigiado, eu agradeço a todas as instituições que permitiram que eu estivesse aqui. E houve um pedido de fala, pediram que nesses 10 minutos, de modo muito breve, eu trouxesse verdades científicas, jurídicas, né? Espero tirar o sono de todo mundo nessas verdades e colocar um contexto que é global, para a gente tentar entender, afinal de contas, o que está acontecendo com o Rio Gravataí, que hora está cheio demais, hora está seco demais. Isso é um problema só do Rio Gravataí.
Se nós aproveitarmos e participarmos agora do projeto de revisão do plano diretor e traçarmos as perspectivas do melhor cenário de zoneamento, que considere as áreas de proteção, que considere os impactos climáticos, todas as variáveis aqui da nossa bacia hidrográfica, nós estaremos realizando a nossa participação e o nosso contributo local, e isso resolve o problema da crise climática? Infelizmente não. E eu já faço uma primeira observação de que quando a gente chama a audiência pública e vai falar de só alagamentos, é como se a gente fizesse um recorte muito limitado do problema, porque o problema não é só os alagamentos. A promotora acabou de dizer que não faz muito. O rio estava seco. O problema é a frequência, a intensidade e cada vez uma percepção real da maior severidade dos extremos. Mas e por que será que isso está acontecendo? Será que isso é uma mensagem da natureza? É algo que a gente não consegue explicar? Não, pessoal. Eu vou tentar nesses minutos explicar o mais didaticamente possível, o mais brevemente possível, por que nós estamos como estamos. E por que isso? Porque é importante a gente entender por que vivemos em emergência climática. Porque a gente só vai pautar a nossa ação de todo dia nas nossas esferas de atribuição, e eu tenho certeza que todos vocês aqui têm algum nível de engajamento com esta pauta, quando a gente sabe exatamente o que está acontecendo. O problema é global? Sim, o problema é global. A gente sabe exatamente qual é a causa e o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente? Sabemos. A gente sabe exatamente o que precisa ser feito nessa década e o que, se não for feito, quais serão as consequências? Sabemos. Tudo isso que eu estou falando tem um grau de certeza científica como nunca antes. Então vamos lá. Tem um órgão científico no mundo que diz sobre mudanças climáticas, que diz o estado da arte, que fala com respeito, com legitimidade, que é reconhecido pelas normas, que é reconhecido pelas leis, que é reconhecido pelas decisões judiciais, que é reconhecido pela atuação do Ministério Público. Se chama Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o famoso IPCC. O que faz esse painel? Ele produz pesquisas científicas sobre mudança climática? Não. Esse painel intergovernamental, todos os governos que integram o sistema das Nações Unidas têm representantes no IPCC que avaliam milhares de pesquisas que, periodicamente, instituições públicas, privadas, governos, universidades, centros de referência produzem sobre esse tema. E avaliam para chegar às certezas, aos consensos possíveis, aquilo que eles concordam. Então, nós temos pesquisadores do IPCC que são indicados pelos governos de todos, daqueles que, em determinado momento, neguem o problema, aceitem o problema, tem pesquisadores do IPCC indicados por eles avaliando as pesquisas. E os consensos são afirmados naquilo que eles concordam. E é dessa maneira que eles trabalham, e quando eles chegam a certezas absolutas sobre o que eles dizem, eles afirmam isso é fato inequívoco. E é difícil eles chegarem a esse grau de certeza, porque isso precisa que todos concordem. Bom, e o que o IPCC diz sobre o que está acontecendo? O IPCC existe desde 1988, já produziu 6 relatórios gerais, o último é desse ano, terminou em março desse ano. E o que eles têm certeza, não tem mais dúvida nenhuma, ou seja, todos concordaram, que a culpa da crise climática é nossa, é humana. Nós somos a causa do que está acontecendo, certeza absoluta. O que nós estamos fazendo? Nós estamos emitindo gases que exacerbam, aumentam, espessam o chamado efeito estufa, que é justamente o fato de nós termos uma camada de gases que circundam a Terra, que fazem com que a radiação solar entre aqui e fique presa e aqueça a Terra. Sabemos exatamente quais são esses gases, sim, o conjunto de 7 gases. Sabemos quais são as fontes de emissão. Quem é que causa isso? Sabemos. 70% é queima de combustível fóssil. 70% do problema sempre foi queimar carvão mineral, gás, petróleo, óleo, propano. Em torno de 10 a 11% do problema é desmatamento e mudança do uso da terra. E, portanto, se nós zerássemos todo o desmatamento no mundo agora, nós resolveríamos o efeito estufa, o volume, a velocidade que está acontecendo com o problema? Evidentemente que não. Nós só conseguimos reduzir se nós reduzirmos a principal fonte e causa do problema, a queima de combustíveis fósseis. E
Estamos reduzindo a queima? Não, não estamos. Produzimos combustíveis fósseis como nunca antes. Nós passamos de 1990 de 39 gigatoneladas de emissão de gases de efeito estufa para 59 em 2020. Nós praticamente dobramos, já sabendo do problema. E o que nos diz o IPCC agora, nesse último relatório? Bom, no ritmo em que vão as coisas, nós já aumentamos a temperatura média da Terra, porque sim, ao ter calor a gente aumenta a temperatura, a gente coloca o planeta num estado de febre. O planeta está em febre, está numa febre de 1,3 graus Celsius. O que o IPCC diz? Bom, quando a gente passar de 1,5 graus, 1,6 graus, isso vai acontecer nos próximos 5 anos. Se continuarmos emitindo nesse ritmo, nessa velocidade. Aí tem um grande problema. Ao invés das mudanças climáticas acontecerem devagar, lentas, então os eventos climáticos extremos também serem de vez em quando, a chave gira. Este marco de temperatura não é à toa. Tanto que ele é acordado por todas as nações no Acordo de Paris, que a gente vai tentar envidar todos os esforços para ficar em 1,5 graus. Porque depois de 1,5 graus, é como se o sistema entrasse num modo distópico, disruptivo. Isso porque isso já aconteceu antes na Terra, por outras razões, por outros motivos. Não pela influência humana, e dessa vez é pela influência humana. Então, segunda consequência de estarmos com esse grau de aquecimento. Toda vez que um evento climático extremo já acontecia, nós tivemos inundações, nós tivemos secas, nós temos tufões, nós temos eventos climáticos acontecendo. Só que agora eles acontecem no planeta febril. Então, como agir num ambiente local, ciente de que a realidade é essa? Toda e qualquer conduta relacionada ao que acontece em Cachoeirinha é como Cachoeirinha está reduzindo as suas emissões. Qual é o planejamento de redução das emissões de Cachoeirinha? Onde ela está investindo? Porque se o mundo inteiro precisa reduzir pela metade as emissões até 2030 e neutralizar por completo até 2050 para ter alguma chance de ficar em 1,5 graus, um grande foco de preocupação, e talvez central, é como isso acontece em todas as esferas, no ambiente local, no ambiente estadual, no ambiente nacional. Temos lei para isso? Temos lei protegendo e permitindo que a gente obrigue o agente público a reduzir as suas emissões? Sim. Temos lei estadual dizendo que o Estado vai ser neutro em emissões em 2050. Temos um decreto de 2022 dizendo que o Estado vai reduzir pela metade as suas emissões até 2030. Como nós cobramos isso? A cada decisão de qualquer agente público que contrariar a demanda científica de redução de emissões, vocês não têm a menor dúvida que vocês podem acionar os sistemas de justiça. E já estão acionando. A litigância climática é um fenômeno em crescente crescimento. Nós finalizo com um exemplo concreto. Nós tivemos decisão da Justiça Federal, da colega Clarice, que impediu e anulou o licenciamento de uma mina de carvão Nova Seival aqui no estado. E qual foi o argumento? Esse licenciamento ambiental não considerou a política gaúcha de mudanças climáticas, que tem um compromisso de reduzir emissões. Então, esse licenciamento é nulo porque ele não ponderou as emissões que, quando esse empreendimento pretendeu operar, ele vai gerar. E isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso afronta o sistema jurídico vigente. Então, eu finalizo dizendo que, infelizmente, o problema não é só local. E vocês pensem no local, mas pensem no local sempre na perspectiva de que o maior problema é esse. O maior problema é justamente a certeza absoluta de que daqui para frente só piora se a gente não reduzir drasticamente as emissões. Tá? Eu fico à disposição para debater. Obrigada. Pois é, pessoal. Então, com essa mesa maravilhosa, que eu agradeço a contribuição de todos vocês, eu acho que agora nós iniciamos a parte final, que seria a abertura para a nossa comunidade, esses que estão aqui, se sentirem à vontade para falarem o que
bem entender dentro de 2 minutos, porque é isso, a gente divide o número de pessoas interessadas pelo tempo que a gente tem. Então, iniciamos com o Nelson Postai. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a mesa e todos os presentes, cumprimentando a minha amiga Sandra e a sua filha, Sandra, professora e mulher negra. E na Semana da Consciência Negra é importante a gente salientar a contribuição que a Sandra sempre tem dado na área da educação. Cumprimentando ela, cumprimento todas as mulheres presentes. Cumprimentar aqui o meu amigo Leonardo, Bom, dizer que meu nome é Nelson Postai e eu tenho participado da questão ambiental já há alguns anos na cidade. Talvez, eu não lembro do Sérgio, né? Eu nem conhecia ele lá direito, mas em 79 a gente fez aquela caminhada ali com o padre Sérgio. E desde então eu venho participando da questão ambiental. Nos anos 80 nós criamos uma entidade, o Movimento Ecológico Livre, MEL-URIRI, fazia uma referência ao termo dos Yanomamis, que Uriri significa terra, e no final dos anos 80 eles recém estavam sendo contratados e tal. E depois nós participamos também, e a Lise, a professora Lise estava lembrando, a professora Lise era funcionária da Secretaria do Meio Ambiente e tinha entrado lá como fiscal ambiental. E nós chegamos lá e fizemos uma bagunça na secretaria, né? Nós já chegamos e dissemos, não, vamos lá no distrito que ninguém vai, vamos ver se está sendo feito o que deve ser feito. Levantamos poeira, fizemos várias atividades lá, muitas multas. E a Liz também lembrava agora que nós fizemos um termo de acordo, como é que é isso? Compensação de ajuste, tipo as pessoas que eram autuadas, a gente fazia um processo de educação ambiental para bater o valor da multa. Sim, enfim, então, depois também foi feito lá o dique do Rio Gravataí, que é o que eu chamo que é o nosso muro da Mauá, porque ele divide a cidade do Rio, acabou meu tempo, e ele divide a cidade do Rio, então a nossa muro da Mauá, que naquela época da nossa secretaria, que a gente estava na Secretaria do Ambiente, fizemos um estudo lá sobre as infiltrações, e nunca mais foi feito nenhum estudo da situação como está o dique. Então, o que eu quero, para finalizar aqui, tinha mais coisas para dizer, mas chamar a atenção que o poder público municipal, me parece que não está representado aqui, eu não vejo, desculpe se eu não reconheci, mas não vejo ninguém da Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente tem um papel importante, porque ela pode, como gestor, fazer coisas que nem a Liz estava lembrando, que a gente fazia, que é só vontade política de fazer as transformações necessárias na cidade. Hoje, a juíza lembrou aqui a questão, não sei quantas ruas, desculpe, do Rio Gravataí, do lixo, que acabou o tempo, e dizer que nós começamos um movimento lá, junto com o pessoal da PN, que é o SOS Rio Gravataí, que também é fruto dessa preocupação que tem a cidade com o Rio Gravataí. Fizemos uma grande mobilização lá, muito com a ajuda da PNVG, principalmente, e mobilizamos a comunidade. Vamos de novo fazer isso, mobilizar o povo, que uma audiência pública aqui, o poder público não consegue reunir 2, 3 pessoas, nós aqui, conseguimos reunir bastante. Obrigado, desculpa. É isso aí, só para sanar essa dúvida em relação ao tempo, como a gente já tinha delimitado, né, um horário de 1h30, a gente vai acabar passando um pouquinho, mas a gente bota 2 para não virar terapia, porque senão vira outra coisa. Então, agora a participação do vereador Mano do Parque. Bom, vou seguir o rito do Sérgio, que foi cumprimentado toda a mesa, então sigo junto com ele. Essa semana, uma pessoa me indagou e disse que eu não poderia estar usando essa camisa. Ela disse, não tenho direito de usar essa camisa. Eu falei, por que eu não posso usar?
E isso é uma coisa que eu quero direcionar aos colegas, deputados, vereadores, que a causa climática ela não é uma causa de direita ou de esquerda ou de centro, é uma causa de todo mundo. E a Julissa acabou de falar aqui que é uma causa nossa, humanitária, do ser humano. Se nós não tomarmos uma decisão hoje e deixarmos as questões políticas de lado, nós continuaremos caminhando para o caos, né? Dia 24 de agosto de 2019, eu criei uma página chamada Salve o Mato do Júlio, que depois passei para o Léo ali para administrar. Por quê? Me deparei no Parque da Matriz com um bando de engenheiros fazendo a demarcação do Mato do Júlio. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo isso? Não, a gente está no condomínio, mas me mostraram um monte de mapa ali, e bem falou agora o vereador David aqui, na audiência pública que nós tivemos, quando nós ouvimos o secretário falar aqui em cima, que a parte de lá da Friorei seria aterrada e seria feito condomínios. Ele falou aqui, tem a fala dele gravada aí, né? Então são esse tipo de coisas que acabam nos preocupando e levando para que a gente possa entrar na luta diferente da ideologia política, gente. Se nós não nos unirmos, se nós não entrarmos num consenso que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que tomar a nossa atitude, nós daqui a pouco estaremos com o nosso planeta todo destruído e não vai adiantar nenhuma ideologia. O meu rincão hoje está embaixo d'água, por quê? Porque o banhado está sendo aterrado. Nós fizemos 3 denúncias do IMAM em Porto Alegre, apresentamos fotos, faunas que foram simplesmente aniquiladas do banhado do meu rincão, e não foi tomada nenhuma decisão. Nós temos, acabou, poxa, bom, muito rápido esse negócio aí, mas eu vou seguir mas só para terminar, nós temos o fundo do Parque da Matriz, que se o Mato do Júlio for concretado, a parte de baixo do Parque da Matriz vai ficar embaixo d'água. E eu não vejo uma atitude dos nossos parlamentares, nossos colegas aqui, para debater isso. Então, se vocês que estão aqui, que moram aqui na cidade, não se levantar junto conosco, numa voz só, num propósito só, nós vamos ter que, daqui a pouco, abandonar o fundo do Parque da Matriz, porque vai virar uma lagoa lá embaixo e não vai ter mais o que fazer. Muito obrigado. Queria primeiro saudar a mesa aqui, também saudar essa iniciativa da audiência pública. Acho que é importantíssimo esse debate que a gente está fazendo hoje aqui. As autoridades aqui presentes também, a gente se sente muito agraciado, né, porque é um tema que hoje em dia na nossa cidade, né, que a gente vive essa realidade, está sendo bem castigada, né. Eu falo bastante essa questão do Mato do Júlio porque eu vejo, né, antigamente a gente pensava nas mudanças climáticas como uma coisa que ia ser daqui a 100, 120 anos, né? E a gente está vendo que ela está aí, né? Ela esteve aí ontem, está aí hoje, amanhã vai continuar e vai se intensificar se a gente não mudar as nossas práticas, né? E também não pressionar os nossos governantes para que tenham um olhar sustentável para a questão do meio ambiente, né? E aí eu falo um pouco da questão aqui do nosso município, né? Se tenta hoje, a partir desse conselho do plano diretor que foi instituído, inclusive falado pelo próprio vice-prefeito, né, que o debate mais importante, o conselho do plano diretor fará, vai ser o futuro do Mato do Júlio. Porém, a gente precisa pensar que futuro é esse que vai ser debatido. É um futuro de preservação? É um futuro de uma construção de uma unidade ambiental para o município? Não. É um futuro de especulação imobiliária, é um futuro de concretamento do Mato do Júlio, é o futuro da destruição do meio ambiente da nossa cidade. E isso, para encerrar, é um perigo gigantesco, né? Porque é um pensamento, é um projeto não para agraciar a população, as pessoas que do meio ambiente preservado tiram, né, a sua sobrevivência, o seu lazer, a sua vida, mas sim para agraciar os amigos desse grupo político que governa a nossa cidade e quer ganhar dinheiro às custas do Mato do Júlio e de toda a biodiversidade que existe ali. Muito obrigado e salve o Mato do Júlio, salve o Júlio. Eu sempre falo para o pessoal que Cachoeirinha a gente pode localizar ela no centro do mundo, assim, a principal cidade do planeta inteiro, porque ela é tão complexa, tão diversa, que nada explica. Eu acho que o melhor plot twist que a gente poderia ter é
valorizar a diversidade da nossa comunidade. Então, seguindo, Bruno, do Eco do Clima. Então tá, pessoal, muito obrigado por nos receberem também pelo clima e também por fazerem essa audiência. É muito importante que a gente quer que seja reproduzida, se possível, em todas as outras cidades do Brasil e do Rio Grande do Sul também. E a gente teve um ótimo exemplo da cidade de São Cepé, que declarou a emergência climática, e a gente acha que esse é o caminho, inicialmente, dentro dos meios jurídicos que a gente pode trabalhar sobre a crise climática de uma forma que leve em conta todos os fatores de emissão, os problemas que ela causa em nível de alagamento e que toma a crise como um todo, né? E por isso também a gente gostaria muito do apoio no PL de emergência climática, também da deputada Estela, que está sendo proposto na Assembleia, e a gente tem que colocar realmente as pessoas que são mais afetadas no centro dessa discussão para trazerem suas soluções e também para relatarem o que é a sua realidade realmente. E o que foi falado aqui é muito verdade, da redução da biodiversidade dos rios. Os peixes são um dos animais mais afetados realmente para a crise climática, principalmente os peixes de água doce. E para isso a gente tem que levar em conta e relacionar o carvão que o nosso estado insiste em continuar produzindo e a crise climática. A gente tem que relacionar como essas enchentes que a gente de Porto Alegre experienciou ali na estrada, que está quase tomando a ligação entre Cachoeirinha e Porto Alegre, como isso está relacionado com os combustíveis fósseis. E não esquecer disso, e também com as emissões do agronegócio. Muito obrigado. Agora, Luísa Lima. Boa noite. Cumprimentar o Almança, nosso futuro prefeito, quero cumprimentar toda a mesa, parabenizar a PN por esse momento importante para nós debatermos essa questão que é fundamental para as futuras gerações, para nós e para as futuras gerações. Eu não poderia, escutando aqui todas essas informações que nos trazem, deixar de falar algumas coisas que é importante para nós. A emissão de gás, como foi colocado, né, que eu acho que é o principal problema que nós enfrentamos hoje com relação aos nossos problemas climáticos que nós temos hoje no planeta. Quem fiscaliza, como fazer isto? Isso tem que se, de certa forma, tem que se divulgar melhor, e principalmente como é que a gente faz isso quando a gente tem, por exemplo, no município. Hoje eu tive uma informação, por isso eu quero pedir para o nosso vereador Almança para que investigue se isso é verdadeiro, de que o regimento interno do Conselho do Plano Diretor está sendo alterado por decreto. Isso é muito grave porque se isso se torna um hábito, como tu fiscaliza quando tu cria por decreto, né, tu muda o regimento, tu muda um conselho que tem um papel importantíssimo de fiscalizar. Como é que tu faz isso, entendeu? Então, essa cultura política que tem hoje dentro dos municípios é que nós temos que transformar, nós temos que mudar isso. Uma questão assim, que é importante a gente falar, e a gente que vive há muito tempo pela região aqui, nós sabemos que essa questão do alagamento, ela tem várias questões que levam a isso. A gente sabe que tem vários condomínios de luxo, inclusive, que são construídos, e que nesses locais geralmente tem esponjas que absorvem água, né? Geralmente são banhados. Esses locais geralmente são colocados em torno de 5 metros de argila por cima e construindo casas em cima.
Isso acontece em todos os locais, não é só Cachoeirinha, Gravataí, acontece em todos os locais que está acontecendo isso. Isso é importante, porque no momento que tu fecha e tu estanca uma esponja, para onde vai aquela água que essa esponja absorvia? Ela vai se deslocar mais rapidamente para os rios e que automaticamente nos locais mais baixos vai alagar e, enfim, as famílias vão sofrer as consequências disso. A outra questão que também a gente tem que se deparar é a seguinte: nós já vivemos, eu já estou encerrando, tá, Mimi? A gente vive um momento, às vezes, na ânsia de investimento e de melhorar, entre aspas, a qualidade de vida, um momento de muita pavimentação, muito asfalto. O que acontece quando você pavimenta uma rua? Você canaliza a água. Você canaliza a água, porque aquela água que passava por aí antes que era absorvida, ela canaliza e automaticamente ela vai muito mais rápido chegar ao rio e chegar nas bacias e chegar nos locais onde termina alagando. É isso que tem acontecido. Se nós formos andar pelos municípios de todo o Brasil, a gente vai ver que houve grandes investimentos e gastos públicos com asfalto, que termina canalizando a água. Isso tem um efeito muito grande no impacto de alagamento. Além de todas as outras questões, eu vou encerrar porque o tempo é curto, não dá, mas certamente nós vamos ter outros momentos de debate e a gente vai poder estar contribuindo. Obrigado. Agora chamo o Leonel Matias. A gente tem que ser super rápido, né? Eu quero cumprimentar a mesa, quero fazer a minha fala assim, dizer que eu ouvi atentamente cada um de vocês, que a gente vai, cada momento, ouvindo e contribuindo e formulando mais elementos. Eu gostei muito da fala da doutora, né? Que eu acho que é bem por aí, né? A gente vive um momento que ele é municipal, estadual, nacional e internacional. Cheias, enchentes, queimadas, recesso. Então, é um momento mundial disso, né? Então, a gente tem que pensar quais as alternativas, né, que nós temos para modificar isso, né? Primeiro, eu acho que isso tem culpado, né? Que é um modelo de desenvolvimento totalmente equivocado. É o que causa tudo isso, né? Não que aquele modelo que existiu lá no leste europeu fosse correto, porque aquele poluía tanto quanto o modelo capitalista. Nós temos que trabalhar para a construção de um outro modelo que ele combine com a sustentabilidade, né? E aí eu vejo aqui o prefeito da cidade, né? Glorinha, a Estela, que foi prefeita por 2 vezes de Alvorada, tem o David, que será candidato a prefeito também, nosso pré-candidato aqui na cidade. Os municípios, eles precisam urgentes ter um plano municipal de combate às enchentes, cheias e estiagens. Os municípios têm que estar preparados, inclusive a população tem que cobrar isso na eleição do ano que vem, de qual é o projeto, né? E o outro tema que eu gostaria de colocar, voltando também, nós tivemos a escassez de água, que gerou racionamento de água, e ali a gente debateu, tirou algumas coisas importantes, e eu vou concluindo, que nem o meu companheiro Isalino. Tiramos algumas coisas importantes do que nós vivemos em fevereiro, né? Coisas importantes para botar em prática a questão de como tratar os resíduos sólidos, estava ligado com aquilo que aconteceu no nosso rio, o tema da educação ambiental, para evitar que aquilo acontecesse, e um terceiro tema, que foi programas de uso racional da água. Rapidamente eu digo uma experiência que eu tive aqui nessa casa. E aí o mano do parque, esta coisa, às vezes, da oposição à situação, ela prejudica mesmo. Nós apresentamos aqui nessa casa o programa do uso racional da água, que rapidamente ele era um programa que teria cisternas, caixas d'água que captaria a água da chuva. Essa água da chuva depois iria para nós fizemos o projeto primeiro atingindo os equipamentos municipais, iria para as escolas, para os postos de saúde,
Bom, esta água seria utilizada para lavar o sabão da escola e para os vasos sanitários da escola. Tu imagina quanta água tu estaria economizando com um projeto desse, com um projeto extremamente barato, né? A disputa política dentro do Legislativo fez com que o projeto não passasse aqui nessa casa, né? Um projeto que, bom, poderia depois ser estendido até para as residências privadas, enfim, e o pessoal poderia ficar à vontade lavando o seu carro lá na calçada com a água captada da chuva, né? Gente, muito obrigado, mas parabéns pelo evento, muito bom. Dando continuidade, Bolaquinho. E vamos lá, pessoal, aí, ó, respeitar o tempo, porque só mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respeitar o tempo para não abusar dos convidados. Bom, boa noite a todos. Passar algumas informações, tá? Nos últimos 10 anos em Cachoeirinha foram fechados 75 nascentes. 7 banhados. O distrito industrial, toda a área ecológica que tinha nele, nas indústrias do nosso município, foram arrancadas as árvores para construir pavilhões novos. E o que foi feito? Nada. Nós temos uma indústria aqui ao lado que ela exala fumaça o tempo todo, é uma fumaça tóxica. Quem mora aqui nas Moradas do Bosque aqui sabe do que eu estou falando, porque a fuligem cai no pátio das pessoas. Nós temos pessoas que tiveram que se multar dali devido à fumaça expelida por essa indústria. E ninguém tomou uma providência. Essa indústria já pegou fogo, já botou fogo no Arroio Passinhos, essa indústria. E ela continua numa área que ela não poderia estar. Porque há legislação para isso. Então nós temos que primeiro tomar posse das informações que nós temos locais e batalhar para que não aconteça mais. Eu sou do tempo que Cachoeirinha era Flores da Cunha e alguns bairros. Lagos que eu tomei banho quando criança, e olha que eu não sou tão velho aqui, 54 anos, hoje estão aterrados. Então parem e pensem, meus filhos não puderam tomar banho nesses lagos. Ira Salles. Eu vou abordar um ponto bem específico, né? Porque a gente está vendo aqui que os problemas ambientais na cidade são imensos. Eu vou falar da minha preocupação com o dique da cidade. A gente tem algumas informações de que a estrutura desse dique pode estar afetada. Tá? Então, a gente precisa de uma vistoria técnica, tá? Do órgão estadual, não me lembro qual é o órgão que é competente, tá? Mas eu venho propor, tá? Fazer uma proposta que essa audiência hoje acione a Câmara de Vereadores e a Prefeitura para que assumam, né, assuma o seu papel de representante da população dessa cidade. Tá? Porque se chegar a acontecer uma tragédia, né, de estourar esse dique, tá, ou outra situação, aliás, nós temos moradores aqui que estão com água na casa deles. Está vindo pelos encanamentos, não sei qual é o problema ali, que 2 ruas ali foram alagadas, né, que não são do rio a água, não sei de onde é que vem aquela água da Santo Ângelo ali, vocês viram? Tá? E então a gente precisa disso, acionar, né, a prefeitura, porque se chegar a acontecer uma tragédia, a gente não adianta dizer, mas isso não vai acontecer. Tem acontecido mundo afora. Com essas emergências climáticas, com eventos extremos, não é difícil de acontecer. Então, assim, antes da tragédia, que a gente tome alguma atitude, pelo menos que essas autoridades sejam cobradas, porque se acontecer uma tragédia, gente, nós não vamos aceitar notas de pesar.
boa noite a esse público, né, guerreiro que está aqui interessado, a Jane, que está de aniversário hoje. Bom, nós temos uma luta intensa e de muitos anos. Né? A Cachoeirinha tem a minha idade, né, 57 anos, e nós já moramos há mais de 40 anos em Cachoeirinha, e a nossa luta é intensa com questão do meio ambiente. Um governo, vereador Mano, vereador David Almança, um gestor que não tem planejamento, que tem outros interesses que não, né, o da terra, os seus munícipes, não vai longe. Tá? Ele destrói, acaba se transformando num monstro, né, que está destruindo vidas. Eu trabalho no hospital, doutoras Estela, Amada, as doenças, as viroses que chegam ali, escabiose, sarna, gente, sarna, né? Meningite. Isso deveria estar começando lá na prevenção, no cuidado, né, da saúde básica, lá no bairro. Tiram um povo, eu não vou me alongar muito, tiram um povo da olaria que tinha como renda a reciclagem e largam lá no Chico Mendes, atiram lá. Nem sequer providenciaram um galpão, não tem reciclagem. E aquelas famílias sofrem muito com essas mudanças climáticas. E doutora, meu filho mora em Portugal e é mundial. Praga, alagamento e árvores caindo. Ele disse para mim, mãe, isso nunca aconteceu aqui na Europa. Caindo em cima dos carros, quase caiu em cima do carro dele, uma árvore. Né? Ficaram sem energia. É mundial. Mas como disse a doutora, nós somos responsáveis. Nós temos que tomar uma atitude. E diante desse chamamento aqui, dessa audiência pública, tão poucos estão aqui. Por uma causa tão importante que depende a nossa vida, a nossa sobrevivência. David, o galpão de reciclagem, eu trabalhei nessa questão da captação de recursos com a Janete Belter, que fazem 19 anos que o galpão de reciclagem aqui foi criado, foi montado, faltava uma prensa que custava 13 mil reais. Quantas famílias sem renda? A educação ambiental dentro das escolas, qual é a formação que se dá para os educadores e a possibilidade? Já vou acabar, minha amiga. Ministério Público. Nós fomos destituídos por um decreto exalino, golpista. O Conselho de Saúde foi destituído. Por quê? Porque fiscalizava. E nós contamos com o Ministério Público. Infelizmente, agora a doutora Maria Rita saiu, que estava com a nossa causa. E é assim, é no canetaço, é no golpe que se retira quem quer trabalhar sério e quem prima pela qualidade de vida, quem é fiscalizador. Então nós fizemos esse apelo aqui sim ao Ministério Público, que esteja junto conosco, porque isso não é possível. Uma cidade que está sem um governo decente que prima pela vida. E são crianças e mais crianças nascendo com muitas doenças vindas dessa poluição da água, gente. Da água, porque o autismo ele vem da água sim. Existem estudos, tá? Que é da verminose, que é da contaminação da água. Muito obrigada. Gregory. Boa noite a todos os presentes, então. Eu sou o Gregory, sou morador aqui do município há 26 anos. Também professor de geografia. Eu pude fazer o meu estágio obrigatório pela URGS aqui na prefeitura, na Secretaria de Planejamento Urbano. Fiz meu TCC sobre o tema justamente de inundações e alagamentos aqui no município e eu pude notar que não existe nenhum levantamento de dados, nenhum controle por parte da gestão pública aqui do município sobre essas questões, tanto das inundações quanto dos alagamentos. E isso se faz muito importante para a gente poder combater até mesmo as doenças, como acabou de ser dito aqui. E isso é muito engraçado quando a gente pensa que o nome do nosso município é Cachoeirinha. A gente não tem o mínimo controle
só gostaria de deixar aqui registrado, como o nosso tempo é curto, a insatisfação com o poder público aqui do município que ignora o que acontece aqui na cidade. E para quem não é de Cachoeirinha e não sabe, a gente também não tem cachoeira. Cláudia. Então, boa noite, meu nome é Cláudia e eu tenho o prazer e o desprazer, eu acho ao mesmo tempo, de fazer parte do Conselho do Plano Diretor, que tanto foi falado aqui hoje. Eu tenho uma cadeira lá que foi sorteada e eu saí. Eu falo o prazer por estar lá lutando por isso, mas o desprazer porque eu vou relatar rapidamente para vocês que a forma como as ações desse conselho são feitas. Houve uma reunião presencial e de debates via WhatsApp. Eu preciso muito, já falei isso com o nosso vereador, já conversei, fui muito bem acolhida com a nossa promotora e falar para a nossa juíza que, um exemplo, na primeira reunião do Conselho do Plano Diretor foi foi colocada em pauta a criação de uma via paralela para diminuir a quantidade de carros na Rodrigo Ritter. Exatamente assim como eu estou falando para vocês. Tá? Olha só, vamos lá tirar, nós precisamos escoar, tem 5 propriedades, eu já vi, é assim que a gente vai fazer e votem sim ou não. Plano, apresentação de estudo técnico, nada. Absolutamente nada. Então, assim, a forma como o Conselho se apresentou nesse primeiro momento foi assustadora. Então, eu peço muito, já pedi para o coletivo, já pedi para o vereador e vou pedir para todos vocês, assim que puderem, que tiver uma nova reunião, as reuniões foram canceladas depois da recomendação do Ministério Público e até agora não foram marcadas novas, assim que tiver uma nova reunião, eu vou pedir ajuda para o coletivo, para a PNVG, para o vereador, para que divulgue nas redes e vocês compareçam também. Tá? Por favor, a gente precisa muito de força nesse conselho. Muito obrigada. E, para finalizar, Deoclésio Charão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Cumprimentar a doutora Simone, que muito me acolheu em diversas oportunidades no BRP. Cumprimentar a juíza Rafaela. E, infelizmente, dizer para a senhora que eu concordo com a questão de que nós teremos problemas daqui para frente. Só que, pegando a fala do Postai, para te ver, Postai, em 79 teve a procissão. Quantos anos já se passaram? 44 anos. E quando nós éramos chamados de ecochatos, nós não tínhamos razão. Então, doutora juíza, nós estamos atrasados exatamente por isso, por essa disputa que se dá em relação às questões de interesses de capital com os interesses ambientais. Então, nós estamos atrasados, só pegando o exemplo de Cachoeirinha e Gravataí, 44 anos. Então, isso é um problema seríssimo. Outra coisa são políticas públicas, nós precisamos disso. Quando a senhora fala em emissão de poluentes, por que nós não temos globalmente um melhor transporte coletivo, para que os carros fiquem em casa? Isso é um problema. O asfaltamento da cidade. Eu moro numa rua que é o calçamento de paralelepípedo. E eu disse, o dia que vierem asfaltar essa rua, eu vou deitar no meio da rua. E não vão asfaltar. Por quê? Nós não podemos mais impermeabilizar o solo. E, só para concluir, em 2000 eu participei da primeira conferência municipal do meio ambiente aqui em Cachoeirinha. E eu escutei do Francisco Milanês, que deve ter dito por outras pessoas, pensar globalmente e agir localmente. Esse é o nosso papel. Obrigado. Muito obrigado a participação e a presença de todos vocês.
para encerrar o dia de hoje, a nossa convidada muito especial, doutora Juíza Rafaela. De modo muito breve, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. São momentos como esse em que há uma participação, uma escuta da comunidade. Esses momentos são cada vez mais essenciais porque a crise de fato vai piorar. Se é possível deixar algum tipo de recado de tudo que a gente ouviu aqui, é que em todos os momentos, e um grande momento de exercer democracia, de exercer escolha, é quando vocês votam. Só votem em quem realmente acredita no tamanho do problema da crise climática, independentemente de qualquer opção partidária, porque nós temos pessoas que acreditam na gravidade do problema e dispostas a agir de qualquer espectro político. Agora, tenham como premissa de que vocês só darão o voto de confiança para quem leva esse problema na mais alta dimensão que ele tem, tá? Eu agradeço assim, ó, que mais audiências como essa aconteçam. Convidem os agentes públicos. É muito bom oportunizar que o Ministério Público se faça presente, que a Justiça também se faça presente. E de um modo geral, a lei, o sistema normativo que já existe, está totalmente ao lado do enfrentamento da mudança do clima. Está sim. Ele precisa ser aplicado e efetivo. Tá? Votem em quem está com intenção de aplicar a lei. Muito obrigada.